Olá, profissionais da Educação Fundamental 2 e da EJA, bem-vindos a essa sala criada especialmente para a palestra da Beth Rodrigues para vocês. Oi, professora Beth, tudo bem? Bem-vinda à Semana de Educação Socioemocional 2022. Muito obrigada, eu também estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer o convite da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, ao convite e ao apoio da Multirio. É sempre uma honra estar com vocês. Maravilha, então bora começar ao trabalho, professora. Vamos lá, falar um pouco sobre essa fase da adolescência e como que a disciplina positiva pode nos ajudar a lidar com essa fase tão complexa, não é? Olha só, eu vou falar um pouquinho só para lembrar uma rápida revisão do que é, afinal, essa abordagem, a disciplina positiva e do porquê que eu acho que as ferramentas práticas dessa abordagem podem nos ajudar. Então, é uma abordagem socioemocional que foi criada pela doutora Jane Nelson lá no comecinho dos anos 80, que tem o foco em desenvolver habilidades de vida em crianças e adolescentes. Ela tem a base teórica na psicologia de Alfred Adler, na psicologia adleriana, e ela, quando eu falo em desenvolver habilidades de vida, gente, eu estou falando de cooperação, responsabilidade, autodisciplina, habilidade de resolução de problemas e todas as outras habilidades sociais e emocionais. Bom, alguns princípios básicos da disciplina positiva são a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo. Esse não é um princípio de fácil aplicação, porque nós, adultos, nós, pais, mães, educadores, temos uma tendência a sermos ou só firmes ou só gentis. E, às vezes, a gente vai para os extremos. Isso vale para nós, professores, também. Às vezes, nós, professores, somos firmes demais, autoritários, chegamos a ser controladores demais, a definir todas as regras, a exigir que os alunos cumpram, aquelas regras através de punições. Lógico, punições disfarçadas, que ninguém vai sair estapeando o aluno, mas a gente fala de punição com notas, com provas, com pontos negativos, com advertências. E também tem professores que querem ser muito legais, muito amigos dos alunos, então, assim, vai para o extremo da gentileza e acabam sendo permissivos. São salas de aula que não tem regra, não tem limite, em que existe até muita bagunça, e aí não fica confortável, gente, não é prazeroso, não é agradável, não é eficaz nenhum dos dois extremos, nenhum dos dois ambientes. Então, afinal, como ser um líder, como ser essa autoridade firme e gentil ao mesmo tempo? Usando dessa ferramenta, usando dessa habilidade de ser gentil através do seu olhar, da sua postura, do seu respeito, da sua demonstração de respeito, do seu tom de voz respeitoso, através do conteúdo que você traz, que você cativa, que você atrai, motiva os seus alunos. E também, caros colegas de Fundamental 2, uma outra coisa de EJA também que pode nos ajudar a estabelecer esse vínculo, essa conexão com os nossos alunos, é eles se sentirem importantes, conectados, se sentirem ouvidos, respeitados, sentir que eles pertencem, que eles podem ser úteis, que eles podem contribuir. Sabe, esses sentimentos são muito raros hoje em dia, e não só por adolescentes, mas por todos nós. Então, todos nós, essa é uma necessidade básica. Aliás, esses são os objetivos primários de todas as pessoas. Isso descoberto lá há mais de 100 anos atrás por Alfred Adler, que todos nós queremos nos sentir pertencentes e importantes. Então, como que a gente demonstra para os nossos alunos que eles têm voz, que eles têm condições eles são ouvidos, que nós nos importamos com eles, Existem várias estratégias. Uma delas que eu queria mencionar e que está muito alinhada às características dessa faixa etária é esse respeito mútuo. Porque, olha só,
é natural que nós adultos queiramos que os nossos alunos nos respeitem, porque afinal somos os professores, somos os adultos, né? Só que só tem um jeito deles aprenderem sobre respeito, e não é dando uma aula sobre respeito, é demonstrando através das nossas atitudes. Sabe aquela velha falha nossa de falar para os alunos alguma coisa mais ou menos assim: parem de gritar! Pois é, isso não funciona, porque eles estão mais do que ouvindo o que nós estamos falando, que é para não gritarem, eles estão vendo o que nós estamos fazendo, que é gritar. E vocês sabem que os alunos, eles nessa fase da adolescência, são muito críticos, estão muito atentos, né, aos nossos comportamentos, até para usar contra nós mesmos, porque nós somos e sempre seremos exemplos. Então, eu até vou aproveitar agora, antes até de entrar com outras ferramentas da disciplina positiva, fazer uma revisão também de quais são as características dessa fase da adolescência, desse momento, dessa fase que eu vou chamar de, que nós chamamos da disciplina positiva de processo de individuação. Veja, é quando as crianças, né, já se tornaram, passaram da pré-adolescência, já estão na adolescência, já passaram pela puberdade, eles estão querendo se tornar indivíduos. Eles não querem mais ser o aluno daquela escola, o filho daquela mãe, né, aquela pessoa. Não, eles querem ser eles. Então, nesse processo de individuação, que eles estão buscando quem são eles estão passando por grandes mudanças físicas. São aquele corpo de homem, de mulher, mas ainda não tem uma cabeça de adulto, não tem uma cabeça madura, mas eles acham que tem. Então, vem até uma postura de arrogância, né? de sabe tudo, que é uma postura mesmo de onipotência. Eles se acham onipotentes. É por isso que os valores familiares e a família não é mais prioridade na vida dos adultos. Vocês sabem disso. Aliás, escola, estudos também despencou. Já não é mais prioridade na vida dos adolescentes. O que realmente é prioridade, vocês sabem, são os amigos, são as paqueras, os crushes, né? Então, isso se torna prioridade. Por quê? Nesse ambiente, com os amigos, com a sua tribo, né? Com os seus colegas ali, eles têm aquele reconhecimento, aquele valor. Eles se sentem ouvidos, se sentem aceitos, importantes, pertencentes. Se eles não têm esse sentimento nem em casa, nem na sala de aula, eles vão buscar pessoas que podem ser adultos, podem ser outros jovens, outros adolescentes, que vão acolhê-los. Então, aí que mora o perigo, porque como eles estão nessa fase de rebeldia, de contestação dos valores familiares, da escola, dos estudos, da responsabilidade, né? Toda essa vida do mundo adulto, eles querem contestar, eles querem se rebelar, e porque essas grandes mudanças físicas e hormonais, o humor dos adolescentes também muda absurdamente. Vocês devem ter percebido já que, às vezes, em sala de aula, eles estão felizes, divertidos, eufóricos, bem-humorados, gargalhando, brincando. E outras vezes eles estão passivos, fechados, né? Carrancudos, raivosos, violentos, agressivos ou apáticos, desinteressados, realmente desmotivados, até demonstrando, e aí a gente tem que ficar muito atento para casos, vocês sabem, de automutilação, de suicídio, de bullying que pode estar acontecendo e que nós não estamos cientes. Então, a fase da adolescência é uma fase muito complexa. E a gente, adulto, às vezes esquece disso, esquece que eles não têm a maturidade, apesar do tamanho, da voz grossa, né, do corpo de homem, de mulher, da postura, e até essa postura onipotente, como eu mencionei, a gente esquece que eles são ainda esse misto, né? Porque a adolescência é um produto social. A gente criou essa fase que está entre a infância e a vida adulta. Muitos adolescentes que vocês têm como alunos já têm responsabilidades de adultos,
São adolescentes que já trabalham, que já contribuem em casa com seu salário, que são responsáveis, às vezes, pelos irmãos mais novos, né? Por trazer a comida para casa. Então, como nós podemos lidar de uma forma, como eu disse, gentil e firme ao mesmo tempo? O gentil vai entrar com a nossa demonstração que a gente se importa com eles, que a gente se interessa neles como pessoa, que que nós escolhemos essa profissão não só porque nós gostamos da matéria que nós ensinamos, mas que nós escolhemos essa profissão porque a gente gosta de gente, porque a gente se importa, porque a gente quer educar, quer fazer a diferença. E professores do Fundamental 2 são os que mais marcam a nossa vida. São aqueles que a gente lembra direitinho, né? Os bons professores. A gente lembra também daqueles professores que foram um mau exemplo. A gente lembra desses extremos. Não lembra das aulas, não lembra dos conteúdos, não lembra do ponto que caiu naquela prova, mas lembra da energia, lembra do olhar, lembra do conhecimento, da motivação, do quanto nós conseguimos envolver os nossos alunos, do quanto nós conseguimos ser bons exemplos para os nossos alunos. Então, eu deixo aqui uma pergunta, até antes de começar a mencionar algumas ferramentas práticas da disciplina positiva, que é: que professor você quer ser? Que tipo de professor você quer ser lembrado? Como você quer que seus alunos se lembrem de você num futuro próximo? Porque daqui a 10, 15, 20 anos, você pode encontrar algum dos seus alunos que são hoje adolescentes e talvez ele queira te abraçar, te cumprimentar, saber como você está. Talvez não. Talvez queira passar reto, fingir que nem te conhece. Enfim. A minha pergunta sobre essa pergunta é porque é muito difícil, às vezes, não cair na tentação de ignorar essa fase da adolescência, de não se lembrar de como é difícil ser adolescente. E eu não posso deixar de mencionar, gente, de lembrar da pandemia e dos efeitos da pandemia na vida de todos nós. Se para nós, profissionais, já foi tão difícil, né, ter que se reinventar, aulas online, câmeras fechadas, toda a dificuldade, o acesso, o Wi-Fi, a conexão, os instrumentos, os materiais, todo o desastre que foi, né, o que está sendo ainda, em alguns casos, esse nosso trabalho. Para os adolescentes, eles deixaram... Lembram das prioridades? Que a escola estava lá embaixo, que a família estava lá embaixo? Pois é, justamente o que mais importa na vida dos adolescentes, procure se lembrar da sua adolescência, que são os amigos, que são os paqueras, muitos não tiveram, ou pelo menos diminuíram drasticamente, deixaram de ter. E a pandemia também trouxe aqueles sentimentos todos de muitas incertezas, de dúvida, de raiva, de indignação, de revolta, de medo, de pânico, de tristeza, de depressão. Senão, nós não estaríamos ainda colhendo resultados, como eu vou mencionar um caso muito recente, de um garoto de 13 anos que, irritado porque o pai tinha negado o uso do celular, enfim, ele deu um tiro na mãe, deu um tiro no pai, deu um tiro no irmão, chegou a perder alguns desses familiares. O garoto de 13 anos, que poderia ter acontecido com absolutamente qualquer outro dos nossos alunos. E casos de automutilação, e casos de suicídio ou tentativas de suicídio. Então, não é só uma violência contra o outro, uma agressividade contra o outro. Há muitos casos hoje em dia também de problemas de saúde mental, e causados por inúmeras, né, situações, o uso excessivo de telas, né, a comparação às mídias sociais, enfim. Eu trouxe aqui algumas estratégias, algumas ferramentas da disciplina positiva que eu acho que podem ser úteis, mas eu não posso deixar de mencionar que a primeira e mais importante é essa habilidade de ser um líder gentil e firme ao mesmo tempo. Validar todo e qualquer sentimento que seu aluno pode estar sentindo e ensinar limites, e dizer não, e ser um exemplo de responsabilidade.
e de equilíbrio, de autocontrole. Lembrar que nós precisamos primeiro de conexão antes da correção, de estabelecermos esse vínculo, esse elo, essa ligação, antes de ensinarmos, educarmos, que nós não somos transmissores de conteúdos e que vamos despejar o nosso conhecimento, né, num copo vazio que é o nosso aluno. Isso não existe mais. Nós somos exemplo. E através do nosso exemplo, a gente pode educar, criar, ajudar os nossos alunos a se tornarem cidadãos responsáveis, empáticos, respeitosos, dependendo da nossa atitude. Mas vamos para as ferramentas práticas. O que vocês acham da importância de ensinar os nossos alunos a fazerem acordos, a fazerem combinados? Nós podemos fazer isso tanto no formato, né, tradicional da disciplina positiva de reunião de classe, com regularidade. Para isso, eu recomendo a leitura do livro Disciplina Positiva em Sala de Aula, e também o livro Disciplina Positiva para Adolescentes, que trata muito e mais profundamente o que eu hoje pincelei sobre as características dos adolescentes e como motivá-los, como estabelecer essa conexão, como ter uma comunicação respeitosa com eles. Mas eu vou focar agora nessa habilidade de fazer acordos, fazer combinados. Então, tudo começa com um momento em que você tem a atenção dos seus alunos e você consegue ter uma conversa agradável onde todos se expressam. Então, você pede a opinião deles sobre quais são as regras, quais são os combinados que podem ser úteis, né, para aquele trabalho. E, gente, achar que adolescente, isso é coisa de criança, isso a gente não deve fazer com adolescente. Até hoje, eu sou professora há 38 anos, passei por todas as idades, professora de educação infantil, de fundamental, né, dei aula muito tempo para adolescentes. Nos últimos anos, dou aula só para adultos, na pós-graduação na PUC aqui de São Paulo. Mas, vejam, todas as idades têm a necessidade de estabelecer acordos, né, combinados no início dos trabalhos, para que seja respeitoso com todos, para que a gente alinhe as expectativas. Então, os alunos já saberem de antemão como vai ser o processo de avaliação, quais vão ser os materiais, qual vai ser a rotina de estudos, o que você espera da participação deles, o que eles também, em contrapartida, vão receber de você, vão aprender com você. E aí entra a nossa habilidade mesmo acadêmica, técnica, didática, pedagógica, de motivá-los, de trazer o conteúdo, de selecionar estratégias, conteúdos que vão aproveitar essas características dele, o melhor da adolescência. Por exemplo, essa habilidade, essa criticidade, esse bom humor, né? Essa habilidade de criatividade que os alunos têm, nós podemos motivá-los dando voz, criando trabalhos em grupo, trabalhos em que eles têm que fazer apresentações, têm que criar coisas, criar músicas, criar produtos, fazer uma dramatização, fazer um pequeno filme, fazer uma redação em grupo, né? Algo que seja publicado, que seja postado, que seja divulgado. Então, colocá-los para usar habilidades, desenvolver utilizando o conhecimento acadêmico que você, né, quer trazer. Então, os acordos são necessários em todas as idades, por isso que eu mencionei, até hoje, nos meus cursos de pós-graduação com adultos profissionais, eu ainda faço combinados, lista de combinados e de acordos desde o primeiro dia de aula. Tá? Então, fazer essa lista de acordos, e também porque isso vai ensiná-los a desenvolver a habilidade de resolução de problemas. Eles vão aprender na prática como é quando a gente tem algum problema na sala de aula, como que nós podemos resolver. O primeiro passo é não resolver nada com a cabeça quente. Então, o aluno está lá nervoso, né, falando mais alto, tem uma outra situação, uma briga entre dois alunos, por exemplo, existe uma ferramenta da disciplina positiva que se chama colocar todos no mesmo barco. A gente não toma partido, a gente não defende um em detrimento do outro. A gente dá a oportunidade deles se resolverem aqui ou fora da sala, se resolverem agora sozinhos ou com a sua ajuda, de se resolverem, por exemplo, depois que a aula... Não sei.
tá? Mas vocês, na hora do conflito, você não toma partido e também não fala muita coisa, porque ninguém está ouvindo. Quando a gente está surtando, quando a gente está com muita raiva, né? A gente não ouve, a gente só está vivendo aquela emoção. Por isso é nosso papel, e a BNCC deixa isso muito claro, de trabalhar toda essa alfabetização emocional. Isso nós não aprendemos, infelizmente, isso nós estamos aprendendo ainda sobre os nossos sentimentos, a nomeá-los, a expressar. E agora já está na hora, já passou da hora da gente também ensinar os nossos alunos, criar espaço na sala de aula para deixar eles falarem sobre os sentimentos deles. Porque, gente, qualquer um dos sentimentos, qualquer sentimento é válido. Você está com medo, você está com raiva, você está com ciúmes, você está com inveja, você está triste, você está preocupado, você está ansioso, está envergonhado. Qual é o sentimento? Qualquer um é válido. O problema não é o sentimento, o problema é o que nós fazemos. E aí, agora, uma ação preventiva para evitar casos de bullying, casos de suicídio, casos de, né, de até assassinato, como eu mencionei, casos extremos de violência, né, tragédias. A gente evita com educação socioemocional, a gente evita com conversas sobre os nossos sentimentos, com conversas sobre formas razoáveis, respeitosas para lidar com os nossos sentimentos. Então, no caso dos adolescentes, a gente ensina os alunos a juntos resolverem os problemas. É quando um fala sobre os seus sentimentos e o que gostaria, quando o outro fala sobre os seus sentimentos e o que gostaria, quando juntos buscam soluções, quando juntos levantam, né, sugestões, opiniões, possibilidades. Isso pode ser demonstrado em sala de aula, fazendo toda a turma participar de uma decisão, porque, gente, o segredo é focar na solução, em como nós resolvemos esse problema, focar no futuro, e não no passado, no que aconteceu, no quem fez aquilo, quem errou, quem é o culpado, na culpa. Não, a gente não foca aí. Porque aí é um terreno perigoso, né? Um terreno. A gente precisa aprender com os nossos erros, assumir os nossos erros, ter esse ambiente na sala de aula em que todos erramos. Então, professor, professora, você errou na sala de aula? Assuma, sabe? São 4 passos para a reparação dos erros. É você reconhecer que você errou, responsabilizar-se pelo seu erro. Por exemplo, eu gritei, eu não devia ter gritado. Reparar, pedir desculpas, por que não? Essa vulnerabilidade é de uma nobreza e você não perde pontos sendo vulnerável na sala de aula, ao contrário, isso te aproxima dos seus alunos. E, finalmente, você resolve. O que eu posso fazer para resolver esse erro? O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer para resolver esse problema? Então, quando nós somos um exemplo de vulnerabilidade, de como que a gente olha para os nossos erros, como que a gente aprende com os nossos erros para não errar de novo, a gente também dá a oportunidade de criar um clima propício de construção, de afeto, de respeito, de aprendizagem. Esse é o nosso foco na sala de aula. O nosso foco não é o ensino, nosso foco é a aprendizagem. Quando a gente consegue trazer esse clima, esse foco para a sala de aula, nós temos relações muito mais proveitosas, respeitosas. E aí os nossos alunos talvez tenham em você, professor ou professora, aquele único adulto na vida deles que olha nos olhos, que usa um tom de voz respeitoso, que acolhe qualquer sentimento, que ajuda a buscar soluções, que apoia o seu aluno e que de verdade ensina algo útil, algo que vai ser valioso para aquela vida, porque todas as disciplinas, todas as matérias, todas as cadeiras, né, têm conteúdos importantíssimos. E cabe a nós usarmos as nossas habilidades didáticas, pedagógicas, para envolver os nossos alunos. Então, ensiná-los a fazer acordos, ensiná-los a resolver problemas, dar voz para os nossos alunos, ser um exemplo, né? Focar no positivo, no que eles já conseguem. Eu notei que você ajudou o seu colega, valorizar o esforço, valorizar o processo.
né? E, se necessário, agora eu vou trazer uma ferramenta poderosíssima da disciplina positiva, que são as perguntas. As perguntas que são verdadeiramente curiosas. Perguntas em que você faz a pergunta e você se cala depois para ouvir o que o seu aluno tem a dizer. Algumas dessas perguntas podem ser feitas para todo o grupo, talvez em algum caso ou outro que você precise de uma interação individual com aquele aluno, só diretamente para aquele aluno. Perguntas como, por exemplo, o que aconteceu? E essa pausa é fundamental. Essa pausa, e eu fiz de propósito esse gesto de fechar minha boca para deixar claro que você precisa calar sua boca. Você precisa ouvir o que esse aluno tem a dizer. Você vai demonstrar essa curiosidade em saber o que aconteceu. Você pode fazer uma simples pergunta: por que você não fez a lição de casa? Veja que não é por que você não fez a lição de casa. O tom é totalmente diferente. Não é uma bronca. É uma pergunta verdadeira. Você está interessado em saber a resposta. Você quer ouvir o que esse aluno ou essa aluna tem a te dizer. Outra pergunta: como você se sente em relação a isso? Outra pergunta: como você pode resolver esse problema? Outra pergunta: como eu posso te ajudar? Gente, eu estou dando exemplos de perguntas, mas é lógico que você não vai fazer um questionário, né? Um interrogatório com seus alunos. A ideia é você escolher uma, duas boas perguntas abertas, né? Dessas que começam com como, com o quê, e você olhar no olho desse aluno. Você conversar num tom de voz respeitoso, você descobrir, querer conhecer, entender o porquê ele está agindo dessa forma. Eu vou até usar aquela metáfora famosa do iceberg, lembram? Da montanha de gelo? Então, o que a gente enxerga do iceberg? Só a pontinha, né? Que é o que fica fora ali do oceano. Aquela pontinha é como se fosse o comportamento desafiador do nosso adolescente, que é agressivo, que responde, que é malcriado, que interrompe, ou daquele adolescente que é passivo, que é desinteressado, que é indiferente. A gente só está enxergando aquilo. Só que por baixo ali, escondido, a gente não consegue enxergar, porque isso é inconsciente, estão as crenças, estão os motivos, as razões pelas quais o aluno está tendo aquele comportamento. E essa é uma das coisas mais lindas da disciplina positiva. A gente tem um capítulo inteiro no livro de sala de aula sobre, e também no de adolescente, sobre por que os alunos fazem o que fazem. Por que eles se comportam como se comportam, né? Então, pode ser porque eles que precisam de atenção, pode ser porque eles aprenderam que numa luta de poder, quem fala mais forte, né? Quem fala mais alto ganha, quem é mais agressivo ganha, e eles estão nesse ciclo vicioso de luta de poder, de violência. Quem é que vai tirá-los desse ciclo? Pode ser que sejamos nós, professores, com o nosso exemplo, porque quando dois estão brigando, um dos dois é que vai ter essa postura de parar de brigar, né? Enfim, podemos ser os únicos, só queria lembrar isso para os professores, que podemos ser os únicos que de verdade enxergam, ouvem, acolhem, respeitam, educam esses adolescentes que passaram, né, também por essa pandemia, tão desprovidos de tudo que um adolescente precisa para se desenvolver, né? Que é apoio, acolhimento, aprendizagem. Obrigada, professora Beth. Tem uma pergunta aqui que eu acho que você já respondeu um pouquinho agora na sua resposta, na parte final da sua palestra, mas talvez você tenha mais dicas para dar. Que tipo de ferramenta o professor pode utilizar para lidar com aquele aluno que tem um comportamento repetitivo de agressão, de violência verbal, de um comportamento realmente inadequado e que acaba contaminando o grupo que está em torno? Recomendo o trabalho de prevenção, até mais do que o trabalho depois de contenção, né? Então, como prevenir? Tendo essas conversas, tendo esse clima, garantindo essa conexão, ensinando tudo isso que nós falamos. E aí, vamos supor que esse aluno já seja um aluno que assim está demonstrando muitos comportamentos violentos, agressivos, tal. É muito importante garantir a segurança de todos, tanto das pessoas, né, que ele pode vir a machucar,
como dos objetos que ele pode vir a danificar, a quebrar, a destruir, como dele mesmo, principalmente também, né? Então, é nossa responsabilidade nos colocarmos nesse lugar de adultos que são exemplos de um comportamento de autocontrole, que são exemplos de responsabilidade. Então, a minha opinião para esses casos é uma conexão individual, uma escuta, as perguntas curiosas que eu mencionei, uma escuta ativa das respostas desses alunos para entender e compreender o que se passa, por que eles estão tendo esse comportamento, e, finalmente, a partir do que eles trouxerem, uma intervenção. Então, juntos buscarem soluções, juntos resolverem. Talvez essa criança, esse adolescente, no caso, precise de algum suporte psicológico, de algum apoio, porque muitos estão sofrendo, aí sofreram com saúde mental, né? Não só saúde física, nesses tempos de pandemia. Pode ser já uma situação de vício, pode ser já uma situação crônica, sabe? Que precise de um diagnóstico e de uma ajuda profissional. Então, é por isso que eu recomendo mais ainda a prevenção do que ter que chegar às vias, de fato, de buscar uma ajuda profissional. Mas antes, essa conversa, esse diálogo, essa escuta para compreender de onde está vindo essa agressividade. E jamais agressividade com agressividade, né? Que a gente sabe que isso só piora a situação. Com certeza. Professora Beth, então, para encerrar, além da sua despedida, eu gostaria de uma palavra final para os professores também que precisam e merecem ser acolhidos nesse início de ano. Caros colegas, a nossa profissão não é uma profissão fácil, por isso, fundamental é o autocuidado, é a autocompaixão, é a gente se cuidar mesmo, sabe? É dormir bem, é cuidar da nossa voz, é aprender a delegar, aprender a usar toda a nossa sabedoria, todo o nosso conhecimento didático, técnico, a nosso favor. E trazer mais demonstrar para os nossos alunos a nossa empatia, o nosso respeito, para sermos, às vezes, quem sabe, o único exemplo, né, de adulto, de controle, de autocontrole. Então, para isso, a gente precisa se cuidar. Então, eu desejo a todos um excelente ano letivo. E eu quero deixar aqui também o meu Instagram, que é @disciplinapositivabrasil, porque lá eu costumo postar sempre informações sobre disciplina positiva também, para pais, para professores, para profissionais da saúde e da educação. E vai ser um prazer ouvir os seus comentários. Pode também mandar a sua pergunta, os seus depoimentos. Será um prazer continuar esse diálogo com vocês por lá. Obrigada pela oportunidade. Foi realmente uma honra estar com vocês aqui da Multirio. Obrigada pelo convite da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Obrigada, professora Beth. Também foi um prazer para nós, com certeza. Estou falando em nome de todo mundo aqui que assistiu você, assistiu a sua palestra, viu? Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Até. Bom, e assim a gente encerra os webinários da Semana da Educação Socioemocional 2022. Obrigada a vocês que participaram aqui com a gente, viu? Agora é continuar aí a sua formação na escola e não deixem de avaliar a CESEM 2022, ok? O link está aqui na descrição do vídeo e vai ficar aberto até o dia 15 de abril. Aí você pode também confirmar sua participação através do preenchimento desse formulário, ok? Bom, e vale lembrar que todos os webinários da CESEM vão ficar disponíveis nos canais da Escola de Formação Paulo Freire e da Multirio no YouTube, viu? E assine também os canais, aproveita lá e assina e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E que essa semana seja uma inspiração para novas propostas durante todo o ano letivo. A gente deseja que o desenvolvimento socioemocional dos alunos aconteça de forma orgânica em cada aula, atividade e proposta,
criando um gostoso vínculo entre os alunos e a escola e um importante vínculo entre a família e a escola. Tudo para promover a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Vocês seguem daí realizando as atividades propostas na pasta CESEM nas escolas e compartilhando com a hashtag CESEM 2022. Uma linda CESEM para todos. A gente se vê numa próxima vez.